Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Vocês estão percebendo que o assunto é C&A, o assunto é Lojas Renner, e foi uma sugestão em um comentário de uma inscrita aqui do canal dizendo: Brunão, olha, saiu uma notícia dizendo que a Lojas Renner negocia a compra da C&A. Essa notícia foi vinculada pela Infomoney, créditos para o Felipe Moreira, hoje, dia 16 de janeiro. E eu gravo para vocês, pessoal, às 9h44, nem abriu o mercado ainda, e vocês estão percebendo que minha carinha não está na tela, né? E o áudio está um pouquinho pior. A carinha não está na tela para não assustá-los e assustá-las, sim, mas também porque, e principalmente, estou sem internet no escritório. Então não vou falar o nome do meu provedor, mas não sei o que aconteceu, já entrei em contato, técnicos virão. Mas estou sem internet e me parece que é no condomínio de prédio inteiro, né? Então não é um problema único, exclusivo meu. E aí disseram que até o meio-dia resolve. Pulei aqui para casa para fazer alguns vídeos para vocês. Sendo esse, notícia, breaking news, Lojas Renner negocia a compra da C&A, diz colunista, né? Lupatec encerra também a sua recuperação judicial. O papo de hoje, pessoal, vai ter foco na C&A, que foi o pedido exclusivo de alguns inscritos e dessa inscrita em específica que mandou a mensagem hoje. Tá? Vamos lá. Bom, eu tenho primeiro um trade a compartilhar, né? Um trade que não deve receber com boas notícias essa compra, na minha opinião, pois eu estou comprado em Lojas Renner. Né? É um trade, não é um investimento para longo prazo. Tá? Estou comprado em ações da Lojas Renner. E, pois bem, depois dessa notícia e lendo aqui, né, me inteirando um pouquinho mais das condições da C&A, pessoal, a C&A claramente não é uma empresa redonda, né, é uma empresa um pouco de dificuldade, pelo menos desde que eu tenho os dados aqui do Fundamentei, de 2019. Então, claramente, eu circulei para vocês aqui no primeiro quadrante, tá, que é uma empresa que estava indo muito bem pré-pandemia e que claramente não se recuperou no pós. Ela vem aqui de déficits consecutivos em 2020, o que é totalmente entendível, compreensível. Apenas o quarto trimestre de 2020 foi lucrativo. E aí a gente começa a entender que sim, a expectativa para o quarto trimestre de 2022 também é de lucro, ao menos lucro, porque no pré, no durante e no pós-pandemia ela manteve regularmente o quarto tri, sendo aquele trimestre que salva o ano. Né? Um trimestre muito bom, muito interessante. Então aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês que a expectativa é interessante, só que 2022 não tem um trimestre positivo para a gente comentar. Nem o segundo tri, que ela lucrou 2 milhões aqui, com uma margem de 0,1%, a gente pode comentar que foi um bom trimestre. Então 2022 foi um ano muito ruim. E aqui a gente pode relevar, sim, pelos juros. Uma empresa que tem muita sensibilidade a juros. 2022 foi um ano que os juros abriu em diversos momentos. Ele abriu no pós, ou melhor, no pré e durante PEC dos precatórios, que eu cortei aqui no gráfico, mas é esse momento. Entramos aqui em 2022 até com fechamento, mas aí veio o Putin e crau, invadiu a Ucrânia. Abrimos os juros de novo, numa primeira pernada de abertura, com medo, tá? E numa segunda, que foi aqui anabolizada pela PEC Kamikaze. Tá? Mas que logo fechou, não muito, mas fechou porque a PEC foi deixada de lado e, pois bem, analistas da América Latina disseram em quase que consenso que a guerra iria trazer um preço, uma inflação forte para as commodities, e aí o nosso risco, juros, risco Brasil diminuiu bastante, fecha-se os juros. Só que aí a PEC, que era Kamikaze, foi rebatizada aqui de PEC dos benefícios eleitorais, PEC eleitoral, e abrimos os juros. Então percebam que durante 2022 nós tivemos aqui altas consecutivas de juros e choques momentâneos de fechamento, mas foi bem momentâneo. O fechamento mesmo se deve no pós PEC dos benefícios e no pré, durante e também pós-eleição, tá? Mas que não durou o ano inteiro. Porque aqui, já no pós-eleição, uma semana, 2 semanas no pós-eleição, nós tivemos aquele discurso do Lula, ali em novembro, quase dezembro, no CCBB, na transição já, e os juros foi lá e crau, abriu não só com o discurso, mas também com a PEC da transição. Então fechamos o ano de 2022, um ano muito ruim para as empresas que são sensíveis à taxa de juros. No caso, C&A, no caso também a Renner. Tá? A Renner é mais premium, então ela consegue, é uma empresa mais redonda, que gera sim valor para o acionista. A C&A, desde o IPO, eu não consigo ter consistência ali, que ela de fato vai conseguir gerar valor para o acionista. Por isso que Brunão, posicionado na Renner,
acha que dançou, né? Essa notícia vai vir contra, eu acho, os preços contra o meu stop. Veremos se vai dar certo ou não, mas muito provavelmente acionistas aí vão olhar para uma empresa que é redondinha, no caso a Renner, comprando uma nem tão redonda assim. Mas C&A, pessoal, é uma das marcas mais conhecidas de vestuários do Brasil. Tá? E no atual momento, sim, os juros vêm levemente fechando, tá? Assim como foi o movimento, assim como, até repetindo aqui praticamente o movimento das últimas duas PECs. Tá? E esse fechamento ainda tem uma gordura, pessoal. Está sendo mais lento? Sim. O governo atual tem menos credibilidade na ótica da Faria Lima? Sim. Mas a direção é a mesma. Só a intensidade, ou melhor, a velocidade está sendo menor. Então tenho ainda um fechamento de juros, o que para as ações da C&A, para as ações da Renner, devem trazer ainda um fluxo interessante. Hoje, especificamente, os juros abrem. Então hoje, dia 16, segunda-feira, não é um dia muito legal, mas nós tivemos uma semana ou alguns dias já de recuperação da queda. Por quê? Porque o juros está fechando. Por enquanto, não são os fundamentos que estão fazendo preço aqui, perdão, a parte macro, tá? A parte macro, inclusive, que eu coloco aqui uma boa explicação da curva de juros. Quem tiver dificuldade ou é iniciante, né, quer entender um pouquinho mais, esse é o vídeo, pessoal, que eu publiquei aqui há 2 dias atrás. Curva de juros, entenda o que é e como ela impacta a sua carteira de investimentos. Esse vídeo aqui, e também para quem já é um pouco mais avançado ou de repente quer investir dinheiro para aprender um pouquinho mais, eu deixo o Macro Trader aqui, que é o treinamento oficial do canal, que fala muito sobre itens e ativos macros que influenciam a sua ação especificamente. Então a C&A, pessoal, ela se alavanca bastante em 2022, mas é compreensível, não é o operacional dela que necessariamente ficou mais caro. Sim, abriu loja, abriu novas lojas, e não adianta abrir lojas se não consegue ter lucro nessas novas lojas. E principalmente a gente pode colocar uma gordura ali, né, um benefício da dúvida, porque essas lojas foram sendo abertas com juros lá em cima, ela tendo o seu capital mais caro, tá? E é uma empresa que tende a atender público B, público C. É um público que não é muito fiel, não é muito de fácil fidelização. Tá? Porque eles vão buscar mais por preço, tá? Do que necessariamente um high quality ali, não a qualidade, certo? Portanto, pessoal, vai sofrer nesse ambiente de ainda inflação alta, embora esteja caindo, o que é uma boa notícia, mas continua acima da meta, e juros nem se fala, né? O juros está no topo da crista aqui, né? Nunca foi tão bom comprar pré-fixado nos últimos 5, 6 anos. Beleza? Então sim, é uma empresa que há potencial, mas está num momento de dificuldade tremenda devido ao macro, não necessariamente pelo seu operacional, sim. Mas quando era tudo bonitinho, né, ela não era tão boa, né, quanto uma Lojas Renner, por exemplo. Né, que eu vou bajular a empresa que eu estou nesse momento com posição comprada. Beleza, pessoal? Vou passar agora para o gráfico. Você que me pediu, o que eu espero do gráfico? Dar um zoom para vocês aqui. Bom, toda e qualquer empresa de varejo ou empresa que depende mais do nosso PIB, das condições econômicas domésticas, consumo, etc., março é o grande alvo. Então tudo começa, minha análise começa em março, basicamente isso. Pois bem, passamos de março como alvo, então os 4,76, 5,18, 5,43, 5,25, 5,54 são alvos. Então vamos desenhar bonitinho aqui. Quem é o meu alvo? Está aqui. Seja 2023, seja 2024. Legal. Parte de equilíbrio, onde que eu compraria menos C&A? Eu tenho R$100 para comprar todos os meses, sou um investidor de longo prazo, onde eu compraria menos? Está aqui, ó. 3,63 para cima, já não compro menos, já não compro a mesma intensidade. Tento comprar menos, deixar no CDI o outro, tá? Porque eu tenho aqui a estratégia de se não tiver liquidez nas opções, vender um pouquinho na minha posição, porque eu tenho a convicção que ao bater nos 4,70 para cima, deve voltar no mínimo para os 3,60, tá? E mais provável aqui para os R$3. Tá? Então o amarelo aqui preço teto, o verde alvo, e nesse momento a parte também interessante, agora mais para compradores, né? Tá aqui, ó. Opa, errei, não tá aí não. Tá aqui. Né? 2,12 já bateu, 2,8 já bateu, mas 1,78 ainda não. Tá?
Então aqui seriam os 3 pontos, 2 já bateram, faltando 1, certo? Agora, se você acredita que a taxa de juros não vai fechar esse ano, vai abrir, o Roberto Campos vai aumentar a Selic, ou o risco fiscal, os commodities vão cair, o risco fiscal vai aumentar porque a arrecadação vai diminuir, aqui ó, 1,42. Não é meu cenário base. Meu cenário base é que ela segura as pontas, duras pontas por aqui e lateraliza aqui. Tá? Lateraliza entre 2,43 e 1,78. Juros continua a fechar, pessoal. O alvo, primeiro alvo, está na região amarela, preço teto para o ano, 3,05, 3,63 e 3,99. A bonança, mas é uma bonança momentânea, não deve ficar por muito tempo lá, março. Ups, é 4,76 ao 5,54. Principalmente 5,18, 5,43. Legal? Então essa é a estratégia técnica da C&A. Nesse primeiro TRI é muito provável que ela repita março, assim como repetiu aqui, com uma gordurinha, porque tivemos eleição e tudo mais. Então quanto subiu em março? Vamos lá trazer também na análise técnica um pouquinho de previsões para você alocador de longo prazo. Olha, ela subiu 37%. 37%, R$ 1,58. Na PEC dos benefícios, o pós-PEC, ela chegou aqui a subir R$ 1,83, 86%. Olha, se eu fosse comprador, eu iria até os 1,58, né? Até metade, ó, quase a metade desse candle aqui. Vamos colocar aqui certinho, 1,58 aqui, ó. Certo? Então a história, ela não se repete, pessoal, mas ela rima. Ela sobe 1,58 em uma política fiscal expansionista. Março foi isso, né? A liberação do FGTS, sempre falo para vocês, o adiantamento do 13º, o pós-PEC dos precatórios, nós tivemos também o IPI cortado, alguns outros impostos cortados. Bom, PEC dos benefícios, mesma coisa, né? Jorrou dinheiro ali em diversos setores, principalmente anabolizando alguns programas sociais, que agora se tornou padrão de R$600. 1,58 aqui, pessoal, subimos 1,70 em uns quebrados, 1,80 em uns quebrados. Peço perdão, o barulho ao fundo aí, pessoal. Depois dessa subida de 1,58, eu já não queria comprar mais, tá? Eu vou utilizar a mesma estratégia agora. Então, se porventura a C&A subir R$ 1,58, vamos lá para o nosso preço teto de 3,60 aproximadamente. Olha, eu não gostaria de aumentar minha posição full power. Eu diminuiria as compras mensais se eu sou um acionista de longo prazo. Legal? Então, essa é a estratégia no frigir dos ovos. Agora, você que acha o oposto, pessoal, você que acha que os juros vai abrir, beleza? Que ou commodities vão cair, ou Brasília vai pisar na jaca novamente nesse primeiro semestre, tá? É esse o alvo que eu já coloco para vocês. Não sei se ele já está na telinha. Aqui, ó, R$1 já está, né? R$1,42, R$1,43. É preto no branco. São essas duas expectativas, são vieses para o ano. O meu viés é que a gente estacionou. A gente fica aqui no primeiro TRI. Vamos colocar o 3,5 aqui, ó. A gente fica entre 1,78, 3,5. Esse vai ser o primeiro TRI. Podendo beijar rapidamente o 3,63 aqui, mas volta. Beleza? Vai me surpreender, muita coisa tem que dar certo, na minha opinião, para a gente chegar no alvo dos 5,18, que é um alvo, pode ser para 2023, 24, 25. Certo? Não vai modificar esse alvo aqui não, que é o topo de março de 2022. Fechou, pessoal? Espero ter ajudado vocês a alocar o recurso aí na C&A. Fico por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.